Finalmente chegamos ao último vídeo dessa primeira temporada do Projeto Era Uma Vez. Estamos estudando o livro Menos Estado e Mais Liberdade e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, Expansão e Contração Econômicas, o capítulo mais importante desse livro. Aqui está a essência do pensamento do Hayek. Então bora lá! Nesse capítulo 7, o autor trabalha as ideias de expansão econômica e contração econômica. Os momentos de expansão são aqueles em que está todo mundo feliz, está todo mundo vendendo, todo mundo comprando, todo mundo empregado, tá uma alegria só. Só que tem também os momentos de recessão econômica, que são as contrações. O autor coloca, com base no Hayek, que esses são processos naturais e que os momentos de crise, eles vão se resolver também de forma natural, porque eles são baseados na lei de oferta e demanda. O problema acontece quando o governo interfere nesse processo natural. Ao longo desse capítulo, o autor coloca pra gente esse balanço entre oferta e demanda. E ele coloca que não é só porque os consumidores desejam algo que esse algo será produzido. Porque os produtores, quando eles tomam a decisão de produzir algo, eles tiveram que antes ponderar algumas questões. Se eles sabem produzir aquilo e se existe algum incentivo para aquilo. Por exemplo, se vai ter realmente essa demanda, se os custos para produzir esse produto são baixos, se na hora de vender eles vão ter um retorno lucrativo. Então não é só porque alguém quer comprar, é quanto essa pessoa está disposta a pagar e quanto eu vou gastar para produzir. Então, no fim das contas, o que baliza tudo isso são os preços relativos. Preço relativo significa o preço de uma coisa em relação à outra. O que está sendo mais vantajoso? Eu produzir e eu vender. Então, ele trabalha aqui no livro dois exemplos para deixar isso mais claro. Imagine que, nesse ano, os consumidores estão consumindo mais laranja do que toranjas. Então, naturalmente, o preço da laranja vai subir. Então, ficou mais lucrativo vender laranja. O que vai acontecer? As pessoas que produziam toranjas vão começar a produzir laranja, porque aqui está tendo mais saída. O preço relativo da laranja está melhor do que o preço da toranja para quem produz a laranja. E qual que é a consequência natural disso? Vai acontecer um desemprego na produção de toranja. Esses produtores de toranja, as pessoas que trabalham aqui, elas vão ficar ociosas e elas vão procurar outras atividades. Pode ser na plantação de laranja ou em outras coisas. Acontece que esse processo de transição de uma atividade para outra, ela leva tempo. E esse tempo é que o governo não quer esperar e aí ele interfere. Então, o que acontece? O governo não deixa subir o preço da laranja. Percebe? Ele mantém o preço da laranja igual ao da toranja, mesmo que aqui na laranja tenha mais demanda. Qual que é o resultado disso? Um monte de toranja estragando. Porque como esses produtores de toranja não sabiam que o preço relativo da laranja estava mais alto, eles continuam plantando toranja, continuam contratando gente, continuam fabricando aqui. Essa produção vai ficar parada, vai estragar, não vai vender. E esses trabalhadores eventualmente serão também demitidos. Percebe? O governo tentou resolver um problema e ele criou outro, só porque ele não deixou que a economia se desenvolvesse de forma natural. Detalhe, esse desemprego que acontece porque o governo interferiu na economia, ele demora um pouquinho para acontecer. E geralmente quando ele acontece, não é mais aquele governante que está no poder. Então ele coloca sempre na conta do outro. Tá vendo? Quando eu era o presidente, quando eu era o governador, não tinha esse desemprego todo. Foi só eu sair que aconteceu isso aí. Então, geralmente, o que acontece, o que a gente está vivendo no momento presente é uma consequência do que outra pessoa deixou, porque as consequências elas demoram um pouco para aparecer. Enfim, outro exemplo, ele fala sobre o preço relativo do minério de ferro e do alumínio. Então, imagine que a produção de minério de ferro caiu, a oferta de minério de ferro caiu. Qual que é a consequência? O minério de ferro resulta no aço, né? Então, se está tendo pouco minério de ferro, pouca oferta, então a gente tem pouco aço disponível. O que acontece? O preço do aço vai subir, porque tem pouco. Então é mais caro para você conseguir comprar uma coisa quando ela está sendo produzida em menor escala. Qual que é a consequência disso? As pessoas, ao invés de comprar o aço, que está mais caro, elas vão procurar o alumínio. Então as fábricas vão começar a produzir os seus produtos
com alumínio e não com aço, porque não está sendo vantajoso elas comprarem aço. Mas o que o governo faz? O governo interfere na economia e ele não deixa o preço do aço subir. Ele finge que essa oferta não caiu. Não, tá todo mundo produzindo normal, mantém esse preço aí. E aí ele não deixa subir o preço. O que vai acontecer? As pessoas, ao invés de comprar um produto que tem mais oferta, que seria o alumínio, elas vão continuar comprando o aço. Só que lembra que tem pouco aço? O que vai acontecer? Vão comprando e daqui a pouco vai faltar aço. Escassez, acabou o produto, só que toda a sua produção estava baseada no aço. E aí você se ferrou, porque como é que você vai dar conta do que os seus clientes pediram para você, se você não consegue mais produzir porque não tem aço? Se o governo deixasse a economia funcionar de forma natural, você teria migrado para o alumínio e você daria conta das suas coisas. Mas o governo não deixou, ele interferiu, ele tentou proteger um setor e ele acabou ferrando com todo mundo. O que a gente pode concluir de tudo isso? Que os preços relativos têm uma importância fundamental nas tomadas de decisão de produtores e consumidores. Que quando o governo tenta interferir nesse processo, tornando a nossa economia artificial, ele cria um problema muito maior do que se ele simplesmente respeitasse a lei de oferta e da demanda e deixasse que os preços relativos fossem se ajustando ao longo do tempo. Essa ideia de interferência artificial na economia ficou muito popular com o economista John Maynard Keynes no século XX, mas até hoje a gente encontra essa ideia presente em muitos planos de governo. E assim chegamos ao final da primeira temporada do projeto Era Uma Vez, que tem como objetivo, além de facilitar o seu estudo, tornar populares as ideias de economistas como Hayek, que lutam por menos Estado e mais liberdade.